banco não te dá um crédito quando dá uma casa modular, o que não faz muito sentido, e portanto... Mas aqui seria o Estado, ou seja, o Estado na sua política de habitação, em vez de estar se calhar a construir as casas, então, construir isto construir construção normal, fazia modular, o que é que tu para farias disponibilizar no mercado mais rápido. 13 mil imóveis que são do Estado, que estão aí, pronto, completamente volutos. E aí já há uma política, de requalificação desses imóveis e disponibilização no mercado. Isso é fundamental. E nós não nos podemos esquecer de outra coisa. Há um dado importante, que cerca de 40% da população vive nas grandes áreas metropolitanas, portanto Lisboa e Porto. E o que é que acontece? Ao haver ainda este centralismo, é normal que as pessoas, como se concentram nestas grandes áreas metropolitanas, e as casas também aqui estejam, e as próprias pessoas, os preços também acabem por subir. Obviamente que os preços também estão mais especulados porque existe falta de oferta. Daí que tem que ser disponibilizado mais rápido e mais habitação no mercado. Mas a par disso, é importantíssimo que existam políticas mais robustas para capitalizar o interior do país, nomeadamente ao nível da mobilidade, ao nível também da própria educação e nas próprias universidades só para terminar, desculpa Tiago, e também conseguirmos fixar empresas também mais qualificadas no próprio interior, para que as pessoas que moram, vivem e sempre cresceram no interior possam estudar, lá viver e desenvolver lá a sua família sem ter que vir e deslocar-se para as grandes áreas metropolitanas, não porque querem, mas porque necessitam de vir, porque há falta de trabalho qualificado nessas zonas. Sim, mas vamos nos manter então para já na parte da habitação, depois podemos ir às outras reformas. Sim, mas como é que tu achas que está a habitação? Certo, claro, tudo está conectado, mas em relação ao tema habitação, como é que tu achas que está? Tu já disseste que uma série de reformas que farias na habitação e algumas coisas que mudavas. Como é que tu consideras que está a habitação neste momento? Acho que neste preciso momento ainda estamos afastados da média da União Europeia, que se fixa mais ou menos em 12%. Se tivesses que dar de 0 a 10 está em quanto, por exemplo? Ainda estamos longe, portanto... Mas diz um número, caramba, sei lá, 2, 3, 4, 5? Talvez 4. Talvez. Okay. Ou seja, ainda estamos distantes. Estamos distantes. 4 ou 5, pronto. E temos que reconhecer que estamos ainda distantes. Eu concordo contigo, eu acho que nós estamos aí num 4 ou 5. Acho que aí estamos de acordo. Agora deixa-me só concluir, desculpa. Sim, força. Eu dou com 4 ou 5 também, estamos de acordo. Agora temos que nos lembrar, o Pedro Nuno Santos foi ministro de quê? Da habitação. Então como é que tu e das infraestruturas? Sim, mas já vamos às infraestruturas. Como é que tu dás um 4 ou 5 à habitação, e eu também, estamos de acordo, e o ministro da habitação quer ser primeiro-ministro? É interessante esta pergunta, não é? Eu acho que qualquer líder partidário tem que ouvir a juventude, e nem todos concordamos com todas as políticas que são feitas pelos nossos próprios partidos. Isso também é pluralidade. Por exemplo, uma medida que eu concordo e também outras pessoas concordam dentro do próprio partido, a questão também da literacia financeira. Eu acredito que devia haver... Estás a dar a volta à questão. Não, João, já vamos aí. Desculpa, João, preciso mesmo que sejas direto. Eu fui direto contigo. Sim. Já vamos à parte da literacia financeira. Eu quero que tu me respondas honestamente e diretamente. Sim. Como é que tu dás um 4 ou 5 à habitação, de 0 a 10, e o ministro da habitação, o ex-ministro da habitação, foi a pessoa do teu partido que está a concorrer a primeiro-ministro. Como é que tu queres ter um presidente do Sporting, voltando à analogia, que é a pessoa que te deixou a habitação num 4 ou 5? Não preferias ter uma pessoa que fosse um 8, que deixasse num 8, num 7, num 9? Percebes onde é que eu quero chegar? Como é que tu podes confiar, tu e toda a gente e todos os portugueses podem confiar numa pessoa que fez um mau trabalho na habitação, que é um 4 ou 5 como nós dissemos, nas infraestruturas provavelmente é pior do que um 4 ou 5, estás a entender? Como é que nós temos alguém que foi ministro de temas, portanto, destas, disto, não é? Destas, está-me a falhar a palavra, desculpa. Infraestruturas de habitação. Exatamente, da habitação e das infraestruturas. Como é que nós temos alguém a querer ser primeiro-ministro depois fazer um mau trabalho nestes dois projetos, né? Nestas duas áreas? Eu não concordo que tenha sido um mau trabalho. Agora, não foi perfeito. E eu acho que houve investimento bastante na ferrovia e na habitação. Agora, não foi suficiente. E é a própria juventude e do próprio partido que tem que dizer que é preciso mais, é preciso acelerar. Nós não podemos deitar a toalha ao chão, nós temos que lutar por aquilo que acreditamos.
Sim, e acreditar... Mas tu estás a dizer que não foi suficiente. Sim, mas... então concordas comigo, não foi suficiente, não foi suficiente. Então, e é preciso reconhecer. Mas como é que tu consegues? Que não foi suficiente. Mas houve um grande investimento. Houve um grande investimento, como eu disse, tanto na habitação como na ferrovia, mas não foi o suficiente. Agora, nós temos é que continuar a incentivar mais, como políticas que eu acabei aqui de dizer, e nós jovens devemos dar essa força também ao próprio partido e não dizer que está tudo perfeito. Eu acho que é importante reconhecer isso e ser humildes e dizer que não foi tudo perfeito e bem feito. Mas o importante é nós... João, mas houve uma coisa, nós não estamos a falar aqui tipo de uma briga que houve num grupo de amigos, olha, não devias ter feito isso, pronto. Não, estamos a falar do nosso país, estamos a falar de coisas muito relevantes e que faz diferença na vida dos portugueses, não é? E se tu não concordas, se tu aliás concordas comigo e dizes que não foi bem feito, não foi tudo perfeito, não, pronto, vai dar ao mesmo, porque acabaste de dizer anteriormente que foi um 4 ou 5 em 10. Mas há coisas que foram bem feitas. Mas há coisas que foram bem feitas, é isso que eu estou a dizer. João, está bem, mas não deixa de ser um 4 ou 5. Eu não estou a dizer, eu não estou a pôr palavras na boca. Tu disseste que era um 4 ou 5, portanto eu também, concordamos nisso, portanto. Tu disseste aqui à minha frente que foi um 4 ou 5, portanto já não dá para voltar atrás, não é? Como é que tu consegues confiar nessa pessoa? Diz-me agora diretamente, como é que tu consegues confiar numa pessoa que foi o tal 4 ou 5 para ser primeiro-ministro? Confias que o Pedro Nuno Santos é a melhor pessoa para estar à frente do partido, que é a melhor pessoa para estar à frente do nosso país, genuinamente? Eu acredito que o Pedro Nuno Santos é uma pessoa que vai trazer ao partido juventude, vai trazer ao partido um novo espírito, um novo impulso. Eu acredito piamente nisso e acredito que são os jovens que também do próprio partido e fora do partido que poderão dar um impulso novo e dizer talvez seria interessante apostar-se noutras formas e noutras políticas de habitação, noutras formas de fazer e acho que o próprio também futuro Primeiro-Ministro terá de incluir e espero que inclua estas propostas também diferentes, mas nós temos que ser mais ambiciosos. Só que também o Partido Socialista apostou numa política também de contas certas e conseguimos reduzir o déficit e a dívida, não obstante não nos podemos... Em percentagem. Mas diminuímos e saímos dos países, neste precisamente saímos dos países mais endividados, estamos a conseguir recuperar. Agora, nós temos que fazer uma gestão da dívida, no fundo. Agora, eu acho que é fundamental nós nunca nos esquecermos que temos que investir, fazer mais investimento público e a par disso termos as nossas empresas fortes e melhores salários. Nós neste preciso momento o salário mínimo cresceu a cerca de 50%, o salário médio subiu cerca de 300 euros e acho que ainda é preciso mais, só que nós não nos podemos esquecer que nós não podemos subir somente o salário médio, o salário mínimo aliás, o salário médio também tem que crescer. O salário médio para crescer poderia também ser uma política interessante, fixar-se um salário mínimo médio que crescia, ou seja, se o salário mínimo crescia 20%, o salário médio também crescia 20%. Ou seja, indexado essa subida. Não obstante, só para concluir o raciocínio. Agora, fixar-se no patamar, ou seja, quanto maior for pago, melhor, ainda bem. Quem é que dá trabalho às pessoas? São as empresas. Sim, concordamos nesse sentido. Ou seja, eu acho que neste preciso momento o IRC fixa-se em 21%. Nós temos que descer o IRC para as empresas e a par disso garantir que existe uma contrapartida para que os salários também aumentem em função também daquilo que, se nós diminuirmos o IRC, vão ter mais lucro, portanto vão poder também investir mais na empresa e nos trabalhadores. Tem que haver essa garantia. Que como estão as coisas neste momento, agora, há muitas empresas a batalhar para sobreviver. E nós temos que reduzir o IRC, porque se nós queremos ser competitivos, temos que o fazer. E eu acho que também há vozes dentro da própria Juventude Socialista, também mais ao centro, e que, sem sombra de dúvida, também defendem que exista essa redução. E tem que existir essa redução na minha modesta opinião. Se nós queremos ter um tecido empresarial forte e salários fortes. Depois, também, falando só aqui de outro tema, se me permitires, a nível da natalidade, nós também temos que ser capazes de combater a natalidade, conseguir incentivar a natalidade. E eu acho que poderia ser interessante nós criarmos um incentivo, por exemplo, ao nível do IRS, termos, por exemplo, um IRS, vou-lhe chamar IRS Vida, em que nós temos uma redução progressiva e parcial
ou seja, mais baixa do IRS, para que as pessoas também possam ter mais rendimento disponível para investirem também nas suas crianças. A par disso, a habitação é outro tema que os jovens querem constituir uma família, tem que ter habitação e salários. Nós temos que ter melhores salários, porque senão também as pessoas, quer dizer, vão pensar, se eu quero construir uma família, também tenho que ter um salário que me proporcione ter condições. Lógico, para tal. Mas isso que estás a dizer, não é? Ok, mas isto estamos a falar, tudo é fácil, tudo é bonito, já se sabe, não é? Temos que ter melhores salários, temos que ter melhor natalidade. Aqui algumas medidas, sim, sem dúvida. Agora, a questão é, as pessoas não têm o que pôr na mesa, muitas delas, percebes? Portanto, a última coisa que lhes passa pela cabeça é: vou fazer um filho, que é uma despesa brutal, não é? Portanto, se as pessoas não têm dinheiro sequer, que ainda continuam a viver nos pais, quanto mais ter agora um filho, quer dizer, já estamos a saltar de graus, não é? E o problema é esse, é que para mim, nem se pode pensar em aumentar a natalidade quando a vida das pessoas está uma miséria. Por isso é que isto quando tem não que ser saem uma política, dos pais. Isto tem que ser uma política concertada, ou seja, para nós conseguirmos ter mais natalidade, nós temos que conseguir ter melhores salários, temos que ter habitação disponível e temos que ter, por exemplo, este incentivo fiscal nesse sentido para dar mais rendimento disponível às famílias. Tem que ser chamemos-lhe a tripartida, pronto, digamos assim. Mas eu acho que não podemos nunca esquecer que estes três fatores estão interligados. Vocês na esquerda, não é? E sendo o PS um país mais à esquerda, um partido, ou seja, vocês ligam e têm a preocupação social, certo? Sem dúvida. Sem dúvida, até acho que é o maior foco que vocês têm, não é? E é exatamente por isso que eu acho que está errado. Porquê? Minha opinião, vale zero. Vale zero, como a opinião de toda a gente vale zero, na verdade. Eu acho que nós devemos sempre ouvir as pessoas e depois tirar as nossas conclusões e formar as nossas opiniões com aquilo que nós lemos, que nós vemos, e temos que ser nós próprios seres pensantes e não achar uma coisa só porque o Zé Manuel da esquina disse, não é? Que isso é um grave problema também que o português tem. Mas eu estava-te a dizer isto porque, agora até me esqueci do que é que ia dizer, estava-te a dizer isto porque não adianta nada, João, e é a minha opinião, mais uma vez, não é verdade absoluta, não adianta nada nós temos preocupações com a parte social quando está mais do que provado que um país que esteja à direita e que tenha a parte mais liberal e financeira construída e com alicerces bem formados, se tu tiveres um país que financeiramente está estável, tu vais ter muito menos preocupações sociais, não é? Porque se as pessoas estão bem, não vão precisar tanto do Estado para a subsídio à dependência e por aí fora, não é? Portanto, eu acho que é lógico para qualquer pessoa que tenha 2 dedos de testa, mas é a minha opinião, não quero estar a insultar ninguém, é lógico que se um país tem a preocupação financeira e estável, a parte social automaticamente vai melhorar. E isso é o problema das pessoas muitas vezes da esquerda, é que acham que as pessoas da direita não têm preocupação social. Não, meus amigos, as pessoas que são de esquerda têm que entender que a malta à direita tem preocupação social, mas preocupa-se mais com a parte financeira, porque as pessoas da direita conseguem entender, e bem, na minha opinião, que quando tens uma estrutura financeira mais estável, socialmente e automaticamente fica melhor, não é?